Muito bom, então a gente vai responder hoje um dos vídeos que gerou mais comentário no nosso canal. Olha, foi bom demais, eu agradeço, porque muitas vezes a pessoa gostou do projeto, elogia e tudo. Agora, um comentário que faz uma crítica, que pontua ou que simplesmente coloca a opinião, enriquece bastante aqui o nosso argumento, a nossa conversa e a nossa troca com você que assiste, curte, conhece o canal e você também que está convidado a vir aqui na escola conhecer. Mas vamos lá, eu vou no final do vídeo reiterar ou falar mais cuidadosamente sobre o que eu acredito em relação à diferença e aos usos de MDF e de compensado. Então, vou falar então, calma aí. Mas antes eu queria... Opa, baixou aqui. Então temos, por exemplo, aqui o comentário do Cross19. E ele está falando: pois é, a que ponto chegamos dos impagáveis móveis feitos com madeira ao MDP? Fala como usuário, passamos dos famigerados aglomerados, aí alguns usavam compensado, que era superior, até aí veio o MDF, e só para piorar criaram o MDP, ou seja, um retorno ao aglomerado. A desculpa do preço é do MDF, que ficou caro, e criaram o MDP, enfim, ele tem um comentário nesse sentido. E depois pergunta de um painel. E deixa o avião passar. Ô meu querido Cross19 e todo mundo que assiste o canal, é o seguinte, meu amigo, o MDF começou aqui, a primeira fábrica da Duratex, por exemplo, começou a funcionar em 1997. 1997 começou a se produzir MDF de maneira séria no Brasil. O que acontece? A indústria sempre vai trabalhar com materiais que facilitem a produção, que dê mais qualidade e durabilidade e acessibilidade também, por que não dizer, aos móveis. Isso que eu vou dizer já é parte do meu argumento e do que eu acredito em relação a compensado, madeira maciça, o MDF, o material que for, é que hoje cada material tem seu uso. Concordo com você que realmente o aglomerado nessa lista realmente é um material de menor qualidade. Mas os outros materiais, MDP, MDF, madeira maciça, compensado, cada produto ele pode ser usado, ou ele tem uma utilidade, ou ele tem uma vocação de uso diferente, específica. Então, cada coisa não que tenha um uso melhor e pior, cada coisa tem seu uso. Eu sei que você que gosta de madeira maciça, que quer pegar numa plane e passar uma tarde lixando, e tem aquela coisa do móvel da vovó ser de madeira maciça, eu sei disso aí. Mas me entenda, um armário de MDF pode ser um armário muito melhor do que um armário de madeira maciça. É verdade, sim. Por quê? Porque a indústria trabalhou por muito tempo com tecnologia para montar painéis estáveis, bem bitolados, com uma medida perfeita, com acabamento com excelência e uma durabilidade incrível, e facilita o processo de produção, de montagem, instalação e tudo mais. Uma madeira com os seus veios, com a sua estrutura natural, com o desenho do seu cerne, enfim, ela tem uma grande tendência, a maioria das espécies, ou na verdade todas as espécies, tem muita tendência, por exemplo, a um empenamento. Se eu vou construir, por exemplo, um armário, não vai ser fácil trabalhar num grande armário com madeira maciça, não vai ser. Fora toda a questão ecológica. Então, nesse caso, um compensado, um MDF, ele vai ter uma eficiência, uma relação custo-benefício infinitamente melhor do que a própria madeira maciça. Agora, por outro lado, se eu comparo, por exemplo, um banco, uma mesa, uma cadeira, não vai ficar boa se eu fizer de MDF ou se eu fizer de MDP, esse tipo de coisa. Não vai dar. Cada material tem o seu uso. Vou falar outro aqui. Então, o Cláudio Ney, não é Claudinei, é Cláudio Ney. Cláudio Ney falou assim: ficou muito bom, Daniel. Obrigado, Cláudio Ney. Ele disse assim: adoro trabalhar com compensado mais do que MDF, pois a durabilidade dele é até maior.
parabéns pelo móvel, um grande abraço. Não, um grande abraço, muito obrigado. Pode ser maior, realmente pode ser maior. Para uma área assim que realmente tem muito risco de molhar e tal, e você não tem como trabalhar com o MDF Ultra, pode ser que um compensado naval seja melhor. Mas, por exemplo, o compensado, mesmo que naval, eu digo isso porque já aconteceu inclusive com a gente lá, nossa família, quando eu morava no bairro do Mandaki, abraço Mandaki, o cupim comeu todinho um gabinete que a gente fez lá de compensado naval. É um material muito bom o compensado e é também muito bom o MDF. Acontece que o compensado você vai comprar, cortar, revestir, né? E quando eu falo revestir, primeira mão de cola, segunda mão de cola, aperto da folha ou da fórmica, desbaste da folha ou da fórmica, fita, se é que você quer fitar. No MDF, quando você usa o serviço da indústria de corte, ele te entrega isso pronto, cortado, fitado, você monta seu móvel e acabou a conversa, te dá muito mais produtividade. O compensado, ele é maravilhoso, mas como eu disse no outro vídeo, a questão do MDF te dá uma produtividade, você que é marceneiro, e para o próprio dono da casa, a dona de casa, vai ter uma facilidade de limpeza, um material estável, bem acabado. Reinaldo Lima da Silva, com todo respeito, longe de querer parecer um hater, mas se hoje podemos comprar tudo cortado, fitado, revestido, qual o sentido da marcenaria? Para onde vai o ofício da marcenaria? Reinaldo, eu poderia fazer um vídeo especial só para essa pergunta. Eu entendo completamente a sua indagação. Olha, é perfeito. Eu não vou me alongar para te responder, Reinaldo, mas o ofício da marcenaria é você ter o domínio sobre as novas tecnologias, e eu digo de ferragem, de MDF, de design, de instalação. É você ter um domínio sobre o acabamento. Um robista, uma pessoa que não faz isso como ofício de vida, trabalhando com madeira maciça, com MDF, com compensado, com o que for, ele não vai ter a mesma qualidade final de trabalho de um marceneiro. E aí eu gostaria que a gente continuasse trocando essa ideia, porque tem uma consideração muito importante que eu faço. Eu estou falando bem do MDF porque eu usei muito tempo, vivi muito tempo do MDF, gosto do MDF, gosto também de compensado, tenho paixão por madeira maciça, mas a gente tem que pontuar de verdade o que pra gente a gente acredita ou não. É lógico, a Duratex me ajuda demais, eu gosto, não tenho um patrocínio fixo, mas isso não é o problema, eu não tenho compromisso com isso. O meu compromisso é com a marcenaria e com o que eu acredito de verdade. Então eu fico tranquilo para te responder, viu, Reinaldo? Que a questão também é muito assim, vem a nova tecnologia e essa nova tecnologia também traz novos conhecimentos. Esses novos conhecimentos, esse novo processo produtivo acaba muitas vezes você deixando de usar conhecimentos seculares aí, de mexer com a madeira maciça, depois de mexer com o compensado, e realmente desaprendendo técnicas tradicionais. Eu concordo com você, a gente tem desaprendido muita coisa por causa das técnicas mais modernas, por causa do que se aproxima muito mais de montador, né, de montagem de móvel, do que realmente marceneiro. Eu te entendo e muito até concordo. Agora, o cara tem que saber o que ele quer fazer do ofício dele. Eu acho que esses ofícios se distanciam realmente. Um marceneiro tradicional, uma pessoa que vai mexer com madeira maciça, muitas vezes vai ter dificuldade de mexer com MDF, vai ter dificuldade de trabalhar com montagem, e muitas vezes, aliás, quase sempre, um cara que é muito bom de montagem, só conhece de montagem, manja tudo das novas ferragens, entende tudo de acabamento de MDF, muito provavelmente ele vai ter um pouco de dificuldade na hora que ele entrar em uma marcenaria que trabalha exclusivamente com madeira maciça. As novas tecnologias fazem isso, né? Hoje um mecânico tem que saber de injeção eletrônica. Injeção eletrônica ou já ficou ultrapassada a injeção eletrônica? Agora, um cara que se formou hoje, só mexeu em carro novo, você chega com um Fusca lá com carburador, ele não vai nem saber o que é aquilo. E não por isso
o novo ele deixa de ser mecânico. Eu acho que é por aí, é o que eu acredito. O Jader disse, muito bom, parabéns, obrigado, viu? Nesse tipo de projeto não faria diferença, mas em outros, com certeza ele está falando do MDF e compensado, mas em outros, o compensado tem outras vantagens sobre o MDF, como peso. Verdade, Jader, o compensado é bem mais leve, resistência à água e outros tipos de esforços, pés para cadeiras, parari parará. Olha só, a gente está falando de móvel, realmente para pé para cadeira, um compensado ficaria bem melhor e madeira maciça então seria melhor ainda, né? Temos no Brasil fabricantes de compensado formicado ou com folha natural de fábrica. É verdade, tem. Não é fácil de achar, ele está dizendo aqui por causa da baixa procura. É verdade. E quando isso já vem formicado, alivia o trabalho da gente revestir isso tudo, né? Concordo com você. Seria legal ter mais esse material sempre disponível e as fitas de bordo que tanto usam nos vídeos de fora. Dependendo do móvel, se você quiser alguma coisa mais orgânica com folha natural, então tem esse compensado revestido, não é fácil de achar. Agora o que eu conheço, viu, Jader, bastante, é o compensado sarrafiado, também bem estável, de excelente qualidade, já vem revestido, aí também é só folhear o topo. Então é do bom profissional indicar para o seu cliente com isenção cada material, cada produto em cada situação. Não existe material pior e melhor quando a gente fala desses materiais de alta performance. O compensado sarrafiado, o MDF e o MDP. O MDP, por causa das fibras, das partículas mais longas que se entrelaçam no meio da chapa, ele tem mais resistência mecânica do que o MDF, não tanto quanto o compensado. Mas, por exemplo, para fazer portas e tudo isso, ele é o que dá menos empenabilidade, se é que isso existe. Ele empena muito pouco, né? Em relação à usinagem, com tupia, para cortes retos, esse tipo de coisa, o MDP também é um excelente material. Eu diria o melhor de todos para esse tipo de uso. Não quero criar conflito, desculpa aí se eu magoei alguém que é apaixonado por compensado. Eu também sou apaixonado pelo compensado, só que esse tipo de paixão a gente consegue se dividir, né? Consegue ficar apaixonado pelo compensado, pelo MDF, pela madeira maciça. Muito obrigado, espero que vocês tenham gostado e vamos continuar conversando. Um abraço, tchau, tchau!